tengamos miedo a ser santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem. Então, como estarão recordados os que participaram na última sessão, nós, na segunda sessão, esta é a terceira, iniciamos a preparação para compreender. Não, passou. Desapareceu, Padre Silvestre. O Padre Silvestre ativou o silêncio. Mandar uma mensagem. O Padre Silvestre deu os... já está. Agora já me ouvem, não é? Sim. Obrigado. Está bem, mas não sei como é que eu estava aqui calado, que eu não tenho ideia de ter clicado no mudo. Pronto, mas agora provavelmente o Luís desligou os mudos de toda a gente, não é? Não, eu desliguei alguns que não estavam ativos, mas o seu acho que não. Mas era ligado. Vamos ver. Então temos que fazer todos nós um esforço por ter o som desligado para que não haja interferências, como às vezes tem acontecido, que impeçam a sequência da minha leitura e do meu discurso. Portanto, eu estava a dizer que na última sessão, a segunda, nós começámos a apresentar aquele trabalho que eu tinha preparado sobre o povo de Deus e que, na minha opinião, nos ajuda a compreender melhor a nossa vocação à santidade. Portanto, vocês perceberam pela primeira parte do trabalho, estamos precisamente a meio daquilo que tenho preparado para vos apresentar. Portanto, a primeira parte fizemos na sessão anterior, agora vamos fazer o resto. E eu, na primeira parte, para aqueles que eventualmente não tenham estado presentes na sessão anterior, falei de um documento do Papa Francisco, que é uma carta que ele escreveu ao Cardeal Ouellet, que é o prefeito da Congregação dos Bispos e também o presidente da Comissão da América Latina. E, entretanto, nessa carta do Papa Francisco, ele repropõe à nossa consideração o aprofundamento que o Concílio faz sobre o povo de Deus e sobre a eclesiologia saída do povo de Deus, onde o batismo é reapresentado na sua perspectiva também de primeira consagração. Não há dúvida que nós valorizamos muito as várias formas de consagração religiosa, sacerdotal ou até mesmo laical, mas muitas vezes esquecemos de que, efetivamente, a primeira forma de consagração é a do batismo. E é nessa forma de consagração que assentam depois todas as outras formas subsequentes da pessoa consagrar a própria vida a Deus. É o tema fundamental, digamos assim, dessa carta que trabalhamos há 15 dias e que depois nos ajuda a compreender também a importância que decorre desse facto para o povo de Deus.
Porque o povo de Deus é a expressão, chamemos-lhe assim, coletiva, comunitária, da comunhão dos batizados. Mas, na sua diversidade, porque o povo de Deus é também composto por múltiplas vocações, naturalmente há uma realidade que é comum a todos. Ninguém pode ser alguma coisa mais do que batizado sem ter sido batizado. Portanto, o batismo é o ponto de partida comum a todas as pessoas. E não é assim uma coisa de sumenos importância, pelo contrário. O batismo é mesmo a porta de entrada no povo de Deus e em toda a realidade sacramental da Igreja e até em toda a realidade das formas de consagração na Igreja. E este foi o grande tema que o Papa trabalhou nessa carta que dirigiu ao Cardeal Valetta, recordando-lhe a sua experiência do Papa Francisco, ainda enquanto bispo na Argentina e participante, digamos assim, desta reflexão que muitas vezes a Comissão para a América Latina fazia, juntamente com todas as conferências episcopais da América Latina. Agora, o que vamos aprofundar hoje já tem que ver mais com o povo de Deus, como comunhão de todos os batizados, mas pegando num documento que é também do Papa Francisco, na medida em que é ele hoje o prefeito da doutrina da fé, e este documento que se chama Juvenescit Ecclesia, traduzindo do latim para o português quer dizer Igreja Rejuvenesce, é de 14 de março de 2016 e, naturalmente, foi publicada através da Congregação para a Doutrina da Fé. E aí o documento trabalha uma coisa que é fundamental no povo de Deus, que é a relação que existe entre os dons hierárquicos, que quer dizer os dons que pertencem aos ministros sagrados, e os dons carismáticos, que podem pertencer, e em geral pertencem, a todos os outros membros da Igreja que são batizados, mas não são ministros ordenados. E este documento, Rejuvenesce Igreja, quer exatamente pôr aqui em comparação uns e os outros dons hierárquicos e carismáticos, precisamente para nos fazer perceber a importância que têm na Igreja estes dons. E é assim que, logo no início deste documento, se diz o seguinte: o Concílio Vaticano II colocou repetidamente em relevo a obra maravilhosa do Espírito Santo que santifica o povo de Deus. Reparem, o documento começa por se referir exatamente à santificação do povo de Deus. Portanto, como vos dizia, este documento ajuda-nos a compreender melhor a nossa própria vocação universal, ou seja, de toda a Igreja, à santidade. Mas o Espírito Santo não santifica apenas o povo de Deus, guia-o, conduz-o e adorna-o de virtudes. Portanto, o Espírito Santo é um grande trabalhador em relação ao povo de Deus e enriquece-o de graças especiais para a sua edificação. Ou seja, para o povo de Deus ser aquilo que é chamado a ser, concorre permanentemente à ação do Espírito Santo. Portanto, como diz ainda a Lumen Gentium, é multiforme, muitas as formas, da ação do Divino Paráclito na Igreja. E os padres da Igreja gostam muito de evidenciar este papel importantíssimo do povo de Deus na Igreja.
O próprio São João Crisóstomo, um dos grandes padres da Igreja dos primeiros séculos, diz o seguinte a este respeito: quantas graças que operam a nossa salvação não foram derramadas pelo Espírito Santo? Através dele, fomos libertados da escravidão e chamados à liberdade. Fomos adotados como filhos e, por assim dizer, renascidos, depois de termos deposto o pesado e odioso fardo dos nossos pecados. E agora, esta frase que eu sublinhei para chamar a atenção, que diz: pelo Espírito Santo vemos assembleias de sacerdotes e possuímos fileiras de doutores. Talvez alguém, lendo esta frase, pensasse que São João Crisóstomo se estava a referir, enquanto sacerdotes, aos ministros ordenados e, enquanto fileiras de doutores, àqueles que estudaram nas universidades. Mas aquilo que o São João Crisóstomo queria dizer é que estas assembleias de sacerdotes e estas fileiras de doutores são do povo de Deus, dos batizados. Ou seja, nós, pelo batismo, somos também sacerdotes. Participamos do chamado sacerdócio comum dos fiéis. E somos também revestidos dos dons espirituais que nos fazem doutores não pelas universidades, mas doutores pelo Espírito Santo. Portanto, quem nos faz doutores e sacerdotes é o Espírito Santo, no dizer de São João Crisóstomo. Portanto, desta nascente, que é o Espírito Santo, brotam dons de revelação, graças de cura e todos os outros carismas que ornamentam a Igreja de Deus. Portanto, é muito importante que nós recordemos isto e que tomemos consciência das graças que nos habitam e que são a ação do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, estas palavras iniciais da citação de São João Crisóstomo colocam o acento tónico justamente no povo de Deus. Isto que ele está a dizer diz respeito a todo o povo de Deus na sua generalidade, incluindo naturalmente também os sacerdotes, os ministros ordenados e todos os outros membros do povo de Deus. Portanto, na íntima relação com o Espírito Santo e na unção que o mesmo povo de Deus dele recebe. Portanto, lembrem-se que a maior expressão da nossa dignidade como batizados é que nós somos habitação do Espírito Santo. E, portanto, o Espírito Santo tem uma relação íntima através da unção com que nos tornou batizados, sacramento do batismo, e crismados, sacramento da confirmação, que afirma esta presença fundamental e importantíssima que depois nos enche de dons e de graças que servem exatamente para o cumprimento da nossa vocação. Portanto, aquilo que podemos concluir é que o povo de Deus é enriquecido para o exercício da sua missão através dos dons do Espírito Santo. E é o povo de Deus, como tal, que promove a comunhão com Deus e a comunhão entre os fiéis. Portanto, tudo isto que nós estamos a fazer até neste momento, por um lado, estamos em comunhão com Deus, porque estamos a crescer no conhecimento da sabedoria, da inteligência espiritual, e ao mesmo tempo estamos a fazê-lo como um corpo, comungando entre nós e partilhando entre nós os dons do Espírito Santo que nos habitam. Portanto, reparem, ao dizermos isto, já estamos a dizer o quê?
que todo o trabalho que também somos chamados a fazer no âmbito da nossa vocação à santidade tem a permanente, constante intervenção do Espírito Santo. Portanto, a relação constitutiva entre os dons carismáticos e hierárquicos no seio do povo de Deus, uns e outros dons destas duas naturezas concorrem para a vida e para a unidade de todo o povo, do único povo de Deus. Portanto, esta digamos assim, logo a primeira grande mensagem que este documento Rejuvenesce Igreja nos quer deixar muito claro na nossa consciência. Portanto, citando ainda sempre a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, diz que um passo decisivo na compreensão adequada da relação entre estes dons, os dons dos ministros ordenados e os nossos dons carismáticos, é-nos dado precisamente pelos ensinamentos do Concílio. Portanto, como para dizer, foi do Concílio que nós aprendemos com maior intensidade a perceber e a compreender o dom do Espírito Santo, os dons, a multiplicidade dos dons que nos habita. E depois, aqui a terminar um capítulo do documento, no número 9, diz-se o seguinte: na vida da Igreja, para além da palavra de Deus, escrita e transmitida, e nós sabemos que importância tem a palavra para nós, dos sacramentos, e todos sabemos a importância de cada um dos 7 sacramentos, e do ministério hierárquico ordenado, ou seja, a missão e o apostolado dos sacerdotes e bispos, existe a presença dos dons de graças especiais ou carismas concedidos pelo Espírito aos fiéis de todas as condições. Portanto, nós não temos que nos considerar de maneira absolutamente nenhuma uma espécie de proletariado, os batizados, simplesmente batizados, como se não tivéssemos qualquer importância ou como se fôssemos assim uma espécie de marginais ou de marginalidade ou de periferias dentro do povo de Deus. Não, não há nem marginalidade nem periferia no povo de Deus. No povo de Deus estamos todos revestidos de dons diversos, mas de igual natureza e profundidade, porque todos eles relacionados com o Espírito Santo. Portanto, isto é o documento a dizer-nos que há um fundamento teológico que o Concílio Vaticano II colocou perante nós, para nos ajudar a perceber isso, entre estes dons de variada natureza, os que vêm do sacramento da ordem e os que vêm do sacramento do batismo e da iniciação cristã, que são distintos, mas são todos eles igualmente importantes para o povo de Deus. E agora, mais adiante, sempre o documento no seu número 11, o Rejuvenesce Igreja, diz que há uma relação intrínseca entre a missão do Verbo encarnado e o Espírito Santo. E por que é que se faz esta afirmação? Porque todo o dom do Pai, porque todos os dons têm origem no Pai, implicam a referência à ação conjunta e diferenciada das missões divinas. Ou seja, ao Filho pertencem determinadas missões, ao Espírito Santo pertencem outras missões, mas quer umas, quer outras, as do Pai, as do Filho e as do Espírito Santo, não só se relacionam entre si, como procedem umas e as outras do Pai.
são dons que o Pai nos concede através do Filho e através do Espírito Santo. Ou seja, todo o dom vem do Pai por meio do Filho no Espírito Santo. Ou seja, quem é mediador dos dons de Deus é o Filho. Mas o Espírito Santo está presente permanentemente nesta mediação porque habita cada um dos membros do povo de Deus. Portanto, nos dons do Espírito Santo, naturalmente nós percebemos que há um horizonte, por um lado, alargado em termos de toda a Trindade e, ao mesmo tempo, uma dimensão cristológica, ou seja, os dons que recebemos no Espírito Santo são-nos dados através do Filho que o Pai enviou precisamente para nos salvar. Portanto, desculpem um bocadinho, hoje este documento é assim um bocadinho mais profundo do ponto de vista teológico, mas o que ele nos quer dizer, sempre o documento no seu número 11, é o seguinte: toda a economia sacramental da Igreja é a realização pneumatológica, quer dizer, por ação do Espírito Santo, da encarnação. Ou seja, o Espírito Santo teve um papel. Nós estamos agora a celebrar o Advento para preparar o Natal. O Natal é o tempo da encarnação do Verbo eterno no seio virginal e imaculado de Maria. Mas o Espírito Santo teve um papel fundamental nesse mesmo mistério da encarnação, porque foi por obra e graça do Espírito Santo que a Virgem concebeu e deu à luz o Filho de Deus na sua carne, recebida da sua mãe, que é Nossa Senhora. Portanto, é por esta razão que o Espírito Santo é considerado pela tradição como a alma da Igreja, que é corpo de Cristo. Se por um lado a Igreja é o corpo extenso, digamos assim, da humanidade de Cristo com a nossa humanidade, por outro lado, quem anima este corpo de Cristo, que é a Igreja, é o Espírito Santo. Então, podemos concluir que a ação de Deus na história implica sempre a relação entre o Filho, no seu corpo, e o Espírito Santo. Há um outro padre da Igreja de que eu gosto muito e que cito também aqui neste meu trabalho, que é Santo Ireneu de Leão, que chama com uma imagem muito sugestiva às duas pessoas da Santíssima Trindade, o Filho e o Espírito Santo, chama-lhes sugestivamente as duas mãos do Pai. É como se o Pai agisse diante de nós como filhos seus, através do Filho, à imagem de quem nós nos tornamos também filhos. Mas, ao mesmo tempo, habitados, tal como o Pai e o Filho, pelo Espírito Santo, porque ao sermos filhos de Deus, não podemos separar-nos do Espírito Santo. Precisamente por isto, porque o Pai age na vida do povo de Deus, que somos todos nós, através do Filho ao qual somos configurados e através do Espírito Santo, que pela sua unção recebida nos sacramentos, nos torna verdadeiramente habitados pelo próprio Espírito de Deus. Portanto, a ligação originária entre os dons, por um lado os hierárquicos, que são conferidos pela graça sacramental da ordem, e os outros dons a que chamamos genericamente carismáticos, são livremente distribuídos pelo Espírito Santo. E, portanto, a raiz última destes dons recebidos do Espírito Santo está na relação entre a palavra divina encarnada, o Logos, o Verbo eterno, e o Espírito Santo, que, por sua vez, é sempre
Espírito do Pai e Espírito do Filho. Portanto, o Espírito Santo, nesta perspectiva do povo de Deus, tem que ver conosco, antes de mais, porque nós somos filhos do Pai, ou seja, temos o mesmo Espírito que habita o Pai e que habita o Filho. E para que possamos ser habitados pelo Espírito Santo, o Filho configurou-nos a Ele próprio. Portanto, nós até dizemos, usamos esta expressão, somos filhos no Filho. Mas somos filhos de quem? Do mesmo Pai, que é Pai de Jesus e que é nosso Pai. E ao sermos configurados ao Filho pelo próprio Filho, somos habitados pelo Espírito que o Pai nos concedeu e pelo Espírito que o Filho também nos partilhou. Aliás, quando ele estava na cruz e deu a sua vida por nós, entregou também a todos nós o seu Espírito Santo. Desculpem esta teologia, mas acho que é clara e que dá para perceber que graça enorme nos habita. E, ao mesmo tempo, tudo isto justifica porque é que somos chamados à santidade. Isto não é uma coisa que é apenas para alguns. Faz parte da natureza da nossa condição de batizados e de filhos de Deus, sermos habitados pelo Espírito Santo, porque configurados a Jesus Cristo. Então, este documento ajuda também a perceber e a enriquecer, de alguma maneira, aquilo que verdadeiramente é esta relação entre cada um de nós, pessoalmente, como batizado, e os outros membros do povo de Deus que constituem conosco o corpo de Cristo e que, por isso, nos dão simultaneamente uma dimensão pessoal, aquela que decorre do nosso batismo, e uma dimensão comunitária, aquela que decorre da nossa condição de povo de Deus, de comunhão dos batizados. Então, estes dois documentos, a carta do Papa ao Cardeal Ouellet e este outro, Rejuvenesce Igreja, ajudam-nos a compreender a grandeza deste mistério. Agora, vamos sempre à luz da doutrina destes dois importantes documentos, conhecer melhor o povo de Deus. Agora olhamos para a dimensão coletiva do povo de Deus, que é corpo de Cristo, na sua identidade e na unidade que o constitui. Ou seja, o povo de Deus é, chamemos-lhe assim com uma palavra humana, uma entidade, é um ente, e é um ente simultaneamente humano, porque possui uma natureza humana, finita, histórica, com todos os nossos limites, mas ao mesmo tempo, porque configurados a Cristo, habitados pelo Espírito Santo. Portanto, podemos dizer que esta identidade, que é do povo de Deus na sua unidade, é também partilhada por cada um de nós. Portanto, e tudo isto, de onde é que nasce? De onde é que vem? Vem da nossa consagração pelo batismo e, no mesmo batismo, da nossa configuração a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, depois do papel que Cristo desempenha, consagrando-nos a Ele e configurando-nos a Ele, o Espírito Santo, através da sua unção, introduz cada um de nós e o povo de Deus como corpo na sua totalidade, somos introduzidos pela comunhão, pela unção do Espírito Santo, no seio da Trindade Santíssima. Ou seja, o corpo de Cristo, que é o povo de Deus, o Filho do Pai, que está naturalmente em comunhão com o Pai e que o Pai ama doando-se totalmente ao Filho, não só ama o Filho como verbo eterno, mas ama o corpo do Filho, que somos todos nós,
povo de Deus e que com ele e nele, pela ação do Espírito Santo, habitamos a própria Trindade. E é assim, nesta realidade que é feita pelo Filho, o Verbo encarnado, e pelo Espírito Santo, que nós, como povo de filhos e irmãos, podemos agora, partindo da nossa habitação da Santíssima Trindade, difundir o reino de Deus, que é o reino onde nós somos chamados, por sua vez, a habitar na história. E é exatamente porque o reino de Deus está na história, como diz agora a liturgia do Advento e toda esta liturgia que nos prepara para o Natal, porque estamos na história, nós devemos testemunhar aquilo que é a nossa condição fraterna. Ou seja, enquanto membros do povo de Deus, estamos unidos uns aos outros por uma comum comunhão fraterna. Ou seja, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos em Jesus Cristo. E por isso, nós que habitamos por Cristo e pelo Espírito Santo no seio da Trindade, temos como que a garantia de poder viver numa fraternidade universal. Portanto, esta é a verdadeira dimensão da identidade do povo de Deus. Porquê? Porque, através dos sacramentos da iniciação cristã, nós fomos transformados no corpo de Cristo, que está unido precisamente pela ação do Espírito Santo. Então, eu penso que o Papa nos quis ensinar, através destes documentos, uma coisa muito importante. Porque é que, e nós que conhecemos e vivemos o carisma da unidade de Chiara, compreendemos que a primeira grande nota da Igreja é exatamente a unidade. Una, santa, católica, que quer dizer universal, e apostólica. Una, santa, católica, apostólica. Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta identidade tem como primeira grande nota distintiva exatamente a unidade. O povo de Deus é chamado a ser um e único. E depois é pela unidade e pela comum vocação à santidade de todo o povo de Deus que depois nós somos uma dimensão universal que se estende a toda a realidade humana e a toda a Terra. Portanto, quando se diz católica, é neste sentido, é da sua dimensão universal que abrange o universo inteiro e, ao mesmo tempo, naturalmente, nos torna apostólicos. E apostólicos aqui quer dizer o quê? Que oferecem, pelo testemunho simples e normal da sua vida, o reino de Deus a quem ainda não o encontrou e não o conhece. Portanto, digamos que é da unidade que é a nota característica da Igreja. Jesus, antes de nos deixar, na sua oração sacerdotal ao Pai, pediu exatamente isto, que todos sejam um. Ud omnes unum sind, que quer dizer a mesma coisa, que todos sejam um. Então, é esta unidade, naturalmente acrescida também da santidade e, por sua vez, também desta dimensão coesa, universal e apostólica, que nos prepara contra as insídias do demónio, contra o mal e contra a tentação do pecado. Se nós não temos verdadeiramente garantidos quer a unidade, quer a santidade, quer esta dimensão universal e fraterna, corremos o risco de fazer o jogo daquele cuja vocação e característica é a divisão. Vocês sabem que a palavra diabo, ou diabolos, no grego,
quer dizer exatamente isto, o divisor. Portanto, e como é que o divisor, como é que o diabo intervém, rompendo estas notas fundamentais e características da Igreja? É, naturalmente, fazendo crescer a cisânia entre a boa semente. E entre estas formas humanas possíveis de divisão estão, como já dissemos na sessão anterior, o clericalismo, o laicismo ou outros ismos. Nós vamos encerrar a lição de hoje recordando as palavras do Papa Francisco no dia 11 de outubro, em que se comemoravam os 60 anos da abertura do concílio. E aí ele vai dizer-nos onde é que muitas vezes estes ismos, nomeadamente o clericalismo e o laicismo, são obra do diabo e muitas vezes o fator de divisão no seio da Igreja. Ora, como sabemos, e desde a manhã de Pentecostes, na história e na vida do povo de Deus, foi por vontade de Deus, pelo Filho e no Espírito Santo, que o mesmo povo, em virtude da graça e dos sacramentos, aprendeu a viver no seu interior como povo de Deus e na sua ação apostólica, fora de si mesmo e ao serviço da humanidade. E como é que o fez? Daquilo que aprendemos na sessão anterior e já na primeira parte desta, aprendemos-lo através desta comunhão e desta riqueza de relacionamento entre os dons dos ministros ordenados e os dons de todos os outros membros do povo de Deus. Portanto, tudo isto faz-nos olhar para o povo de Deus, e aqui já estão a ver a importância que tem nisto tudo a vocação à santidade, faz-nos olhar a todos como sendo, enquanto povo de Deus, participantes de um povo que é povo de profetas, povo de sacerdotes, povo revestido de dons e de ministérios distintos, que são exercidos por cada um dos seus membros de acordo com a própria vocação, mas sempre a favor de todo o povo, de todo o corpo. É assim que, sendo povo de profetas e de sacerdotes, somos também povo de reis. Esta realeza, naturalmente, é uma realeza que decorre de Cristo, Rei e Senhor do Universo, e que, naturalmente, é exercitada precisamente na vivência dos dons de cada um de nós, consoante a natureza das nossas vocações. No entanto, compete a cada vocação, e através dos distintos ministérios, administrar os dons e os sacramentos que cuidam e curam de cada um dos seus membros do povo de Deus. Portanto, tanto o povo de Deus como a humanidade são alimentados por todos estes dons hierárquicos, ou seja, muitas vezes sacramentais, e carismáticos, ou seja, os dons de graça, de vida, de cura, santidade, que animam o povo de Deus. Então, a concluir, nós podemos dizer que o santo povo de Deus, como gosta de chamar o Papa, como realidade unida e orgânica, é tal, é povo de Deus, mediante a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. E, por outro lado, do alimento quotidiano, ou pelo menos frequente, da palavra de Deus e da Eucaristia, a que já nos referimos, mas também de todos os outros sacramentos. Alguns deles recebem-se apenas uma vez, outros recebem-se mais do que uma vez. É o caso da confissão
e da unção dos enfermos, que se podem receber mais do que uma vez, mas é, por outro lado, o caso do sacramento da ordem ou do sacramento do matrimónio, que de per si se recebem apenas uma vez. Só no caso de quem casa, ao ser viúvo, pode voltar a receber o sacramento do matrimónio. Mas na vida de ambos os cônjuges, o sacramento do matrimónio recebe-se apenas uma vez. Porquê? Precisamente porque esta harmonia entre os sacramentos que são comuns a todo o povo de Deus, que imprimem caráter, como nós dizemos, e que se recebem apenas uma vez, entre essa harmonia e depois a diversidade da nossa condição de criaturas, que precisamos, naturalmente, sobretudo, de dois sacramentos a que nós chamamos os sacramentos da cura, ou seja, a penitência, a confissão e a unção dos enfermos. Todos os outros 5 sacramentos, os 3 da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, e os 2 das condições distintas e pessoais que se recebem pelo sacramento da ordem ou pelo sacramento do matrimónio, todos estes dons, que ao fim e ao cabo concorrem para a identidade do povo de Deus, são depois ajudados pela ação da graça que nos transmitem, quando necessários e no momento oportuno, para o nosso bem espiritual, para a conversão, para a consolidação do caminho da santidade, ou nos momentos difíceis de dor, de doença e de proximidade até da nossa partida para a casa do Pai, o sacramento da unção dos enfermos. Porque cada um deles concorre, através dos dons que lhe são próprios, precisamente para a salvação que é operada pelo mistério pascal de Cristo e que vivifica e que é vivificada em nós pela ação do Espírito Santo. Portanto, através da graça dos sacramentos, todos os membros do povo testemunham a realidade sacramental da Igreja. Não são apenas os ministros ordenados que têm o poder de administrar praticamente quase todos os sacramentos, de per si podem administrar todos os sacramentos, mas também há sacramentos que os próprios leigos, os batizados, podem administrar. Mas isto para dizer o quê? Toda esta realidade sacramental da Igreja, que opera a favor da inteira humanidade, naturalmente é o primeiro e fundamental dom de graça que todos nós, como povo de Deus, recebemos. E é por eles que depois somos também nós enviados a anunciar o Evangelho de Deus e a dar testemunho com a nossa vida a favor do mundo e da sua transformação. Eu faço aqui agora um comentário para dizer: não há dúvida que nada disto que eu vos acabei de dizer é novo, porque isto é assim desde o início, desde que a Igreja é a Igreja. E sempre devia ter sido assim. Mas, infelizmente, em alguns períodos da história, o clericalismo, reforçado pela fome de poder, em determinadas circunstâncias, em concorrência até a ver quem é que era mais forte, se o poder espiritual ou o poder temporal, este desvio a que chamamos clericalismo deu lugar, muitas vezes, a tanto sofrimento e até martírio. E por isso também suscitou, naqueles que viveram estas provações, tanta santidade na vida escondida do povo de Deus. Muito embora este clericalismo também possa ter ofuscado e reduzido na sua identidade a possibilidade de testemunho de santidade do povo de Deus e também o testemunho
da sua unidade e das outras notas características da Igreja. Tanto assim que, ouvindo este discurso como o que eu estou a fazer, muitos membros do povo de Deus ficam admirados, espantados, porque muitos provavelmente não tinham ou não têm ainda consciência de que somos habitados por graças e dons tão grandes e tão importantes. Portanto, concluindo, digamos que o Espírito Santo, graças a Deus, nunca deixou de estar ativo na Igreja e também ele foi corrigindo ao longo dos séculos aquilo que o poder humano contrariou em relação ao desígnio de Deus e que impediu que o santo povo de Deus pudesse manifestar a glória que o revestia. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, continuou a fazê-lo através da multiplicação de dons carismáticos, mas também de dons hierárquicos, que naturalmente nos ajudaram a obviar a estes excessos ou exageros de poder que constituíram o clericalismo. Portanto, digamos ainda sempre na perspectiva deste documento que citamos atrás, a Igreja rejuvenesce, nesta perspectiva ocorre reconhecer a bondade dos diversos carismas que originam agregações eclesiais, hoje chamamos a isto os modernos movimentos ou as novas comunidades, de que fazem parte muitos fiéis e que são chamados, estas novas realidades, a fazer frutificar a graça sacramental sob a guia dos legítimos pastores. Naturalmente, ainda sempre numa linguagem que vem da Lumen Gentium, estes discípulos de Cristo, somos todos nós, ao fim e ao cabo, perseverando na oração e louvando juntamente a Deus, como fazemos quando nos reunimos em assembleia, por essa vida e oração, nós, sobretudo na Eucaristia, oferecemo-nos com o sacerdote no altar a nós mesmos e oferecemos-nos como vítima viva, santa, agradável a Deus. É uma expressão da Carta aos Romanos, no capítulo 12, no primeiro versículo. E damos em toda a parte testemunho de Cristo a quem peça e deseja esse testemunho, dando também razão da nossa esperança de vida, na vida eterna, e que, naturalmente, somos chamados a testemunhar com a nossa vida. Portanto, ficamos assim a compreender que o povo santo de Deus, enquanto tal, e em virtude do sacerdócio comum de que participamos em Cristo, e pela graça dos sacramentos da iniciação cristã, temos, por esta razão, capacidade. Portanto, não é uma coisa que nos deixam fazer por especial favor. Não, faz parte da nossa vocação e da nossa capacidade. Temos a possibilidade de dar testemunho de Cristo e testemunho da esperança na vida eterna. E, naturalmente, através da nossa ação apostólica, nós contribuímos para a cura na própria vida do povo de Deus e da humanidade e para, de alguma maneira, cuidar e curar aos níveis social, cultural e espiritual a humanidade que nos está confiada e à qual somos chamados a anunciar o povo de Deus. Gostava de vos dizer que quando acabei este trabalho, ou quando estava, digamos, na última semana de redação deste trabalho, que foi concluído na memória, em agosto, da Virgem Santa Maria Rainha, tomei conhecimento que o Papa, no dia 15 de agosto, tinha publicado, por ocasião
da celebração do 50º aniversário de um documento do Santo Padre São Paulo VI, que se intitula Ministeria Quaedam, falou, afinal, desta dimensão do serviço e do ministério apostólico que todos nós, como povo de Deus, recebemos e somos chamados a executar. Nesse documento do Papa, na celebração, digamos assim, do aniversário do motu próprio Ministeria Quaedam, diz-se: a eclesiologia de comunhão, a sacramentalidade da Igreja e a complementaridade do sacerdócio comum e do sacerdócio ministerial, e, por sua vez, a visibilidade litúrgica de cada ministério que se exerce na Igreja, são os princípios doutrinais que, animados pela ação do Espírito Santo, tornam harmónica a variedade dos ministérios. Como que a dizer que todo o corpo de Cristo, que é o povo de Deus, é chamado a servir. Porquê? Porque foi exatamente o Verbo encarnado que disse que não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, esta dimensão do serviço, a palavra servir em latim quer dizer ministrare, ou seja, o ministério, o serviço, deve ser de alguma maneira realizado não apenas pelos ministros ordenados, mas por todo o povo de Deus. E cada qual, na sua vocação, manifesta assim um pormenor do rosto de Cristo, servo, ou seja, servidor. É exatamente desta comunhão no serviço ao povo de Deus que se manifesta ao mundo a beleza do próprio povo de Deus e de Jesus Cristo, como acabei de referir há momentos, e cito o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 45, o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate pela multidão. Ok, então estamos a entrar agora na conclusão deste trabalho e desta segunda parte para dizer que há ainda uma dimensão e há ainda um documento que convém salientar e que é o último deste meu estudo e desta minha análise e que hoje está muito em moda e que se calhar pode ser possível que alguns de vocês que ouvem falar deste termo e desta realidade a possam compreender melhor. Estou a falar da sinodalidade. Nós sabemos que estamos todos, a Igreja inteira, a preparar um sínodo que vai ter lugar entre 2023 e 2024 e que é exatamente dedicado a esta característica da Igreja, que é a sinodalidade. Ora bem, há também um documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que foi publicado em 2018 e que se intitula A Sinodalidade na Vida e na Missão da Igreja. Ok, então agora, para concluir, parto deste último documento para recordar algumas palavras do Papa a este propósito. E cito exatamente a propósito do tema sinodalidade. Diz Francisco: o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. Nós somos essa Igreja, cuja dimensão sinodal é constitutiva da Igreja, pois aquilo que o Senhor nos pede em certo sentido já está tudo contido na palavra sínodo. Então, para explicar o que é a sinodalidade, digo-vos
o que é que significa o termo e de onde é que vem o termo sinodalidade? Vem de uma palavra sínodo que, traduzida do grego para o português, quer dizer siune odos, caminho juntos. Siune é juntos, odos é caminho. Portanto, sinodalidade é a qualidade de um caminho que nós fazemos juntos. E sabem porquê? Porque o próprio Jesus, em São João 14,6, descreveu-se a si mesmo como o caminho. Ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ao ser o caminho, está a dizer que é o caminho que os cristãos são chamados a percorrer para o conhecerem, para o viverem, para o seguirem. E por esta razão, logo no princípio da Igreja, Atos tem imensos lugares onde fala disto, os cristãos que o seguem são originariamente, nos primeiros tempos da Igreja, chamados os discípulos do caminho. Vocês até talvez conheçam, tenham ouvido já falar de um documento que é a Didaquê, que é um dos primeiros documentos dos padres da Igreja, e que fala exatamente dos dois caminhos, precisamente porque era uma linguagem muito normal, usada frequentemente na Igreja primitiva, precisamente para dizer que o nome da Igreja quer dizer caminhar juntos. Ou seja, ser Igreja é caminhar juntos. Por essa razão, quando hoje nós ouvimos falar na palavra sínodo, esta palavra foi usada no início da Igreja para exprimir, desde os primeiros séculos, o quê? As assembleias realizadas para discernir, à luz da palavra de Deus e na escuta do Espírito Santo, as questões doutrinais, litúrgicas, canónicas e pastorais que aos poucos se iam apresentando na Igreja. Aliás, todos nós sabemos que o livro dos Atos dos Apóstolos fala de um primeiro concílio em Jerusalém, mesmo nos primeiros 50 anos da vida da Igreja, e que ficou conhecido exatamente como o primeiro e chamado Sínodo de Jerusalém. Depois, sínodo ou concílio acabam por ter o mesmo significado, porque qual é a primeira raiz desta palavra? É um termo hebraico que diz Kaal Yavé, ou seja, a assembleia convocada pelo Senhor. Esta palavra assembleia, que no hebraico se dizia Kaal, é exatamente a primeira expressão de onde nasce sínodo e concílio. Depois, quando esta palavra do grego, do hebraico se traduziu para o grego, a palavra grega que aparece no Novo Testamento é eclesia, de onde veio depois o latim eclésia. E significa o quê? Significa a convocação escatológica do povo de Deus em Cristo. Ou seja, o povo de Deus chamado à eternidade, chamado à glória na presença de Deus. Portanto, a Igreja é exatamente esta experiência sinodal, de sua natureza. Portanto, partindo deste significado de sinodalidade na perspectiva da Eclesiologia Católica, nós podemos dizer que ele exprime neste povo que caminha um povo messiânico, ou seja, um povo que repete a experiência do Messias. E por isso, um povo peregrino, um povo missionário, um povo que de alguma maneira testemunha por si mesmo e manifesta o mistério da Igreja
como comunhão. Portanto, naturalmente, as tais notas de que falámos há pouco, unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, são resultantes exatamente deste povo unido, deste povo que caminha, deste povo sinodal. Portanto, estas realidades ajudam-nos a perceber, todas no seu conjunto, não apenas esta que agora analisamos em último lugar, mas desde o batismo ao povo de Deus como unidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ajudam-nos a perceber que neste momento, e estou a terminar, nós precisamos de compreender aqueles imperativos pastorais estratégicos que nos podem ajudar, por um lado, a fortalecer o povo de Deus e, por outro lado, a prevenir que possamos cair novamente numa visão clerical que é limitativa da fé e da experiência cristã. Então, a concluir o meu trabalho e como conclusão do meu trabalho, eu considero que são necessários 4 grandes imperativos pastorais. E o primeiro imperativo, naturalmente, como irei explicar, todos estes imperativos, aliás, nascem dos sacramentos da iniciação cristã e depois dos outros sacramentos que servem exatamente para atuar e concretizar a vida sacramental da Igreja. Portanto, digamos que os sacramentos da iniciação cristã são constitutivos do santo povo de Deus que é a Igreja, mas ao mesmo tempo deles nasce e cresce também, pelo exercício da missão neles implícita e transmitida, toda a Igreja na sua vida sacramental. Então, este é, digamos assim, o primeiro grande imperativo pastoral, ou seja, a redescoberta do sacramento do batismo como primeira e fundamental consagração do ser humano a Deus. Mas, acontecido isto, celebrado o batismo por cada um de nós, o segundo imperativo pastoral é construir juntos e unidos o santo povo de Deus como identidade e como unidade. Ou seja, é o povo dos batizados unido na realidade única e identitária que é o povo de Deus. Digamos que nós não podemos conceber a Igreja senão enquanto comunhão dos batizados, enquanto povo unido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É evidente que, naturalmente, deste segundo imperativo decorre o terceiro, que consiste em quê? Em evidenciar e explicitar que aquilo que garante esta unidade do povo de Deus, que é um povo de batizados, é a tal multiplicidade de dons carismáticos e hierárquicos que constitui o povo de Deus e que é obra do Espírito Santo, que assim santifica e enriquece o mesmo povo de Deus. Portanto, agora, deste terceiro, nasce o último imperativo, e que é o mais atual, e que é aquele em que estamos trabalhando de alguma maneira, que é a sinodalidade. E por isso o Papa Francisco, comentando este imperativo, diz que a sinodalidade é o caminho que Deus espera para a Igreja. Porquê? Porque é a sua dimensão, uma das suas dimensões constitutivas. Compreende-se que Francisco fala em dimensão constitutiva da Igreja, pois sem a sinodalidade, sem este caminho feito juntos, nem a dimensão batismal comum do povo de Deus na sua identidade e unidade fundamentais,
nem a multiplicidade dos dons, das vocações e das missões que unem o povo de Deus e o enriquecem. Sem tudo isto, nunca, e sem a sinodalidade, nunca ele poderia ser o que é e realizar a missão que lhe foi confiada pelo Pai e pelo Filho no Espírito Santo. Vou ler as últimas palavras e, de alguma maneira, recordar aquilo que já citei. O encontro do Papa Francisco com a Igreja. Eu estava presente nesta realidade, nesta celebração, na homilia que ele fez para celebrar exatamente os 60 anos do início do Concílio Vaticano II. E a primeira coisa que o Papa diz é o seguinte: o concílio recorda-nos que a Igreja, à imagem da Trindade, é comunhão. E comunhão diz unidade, santidade, apostolicidade, catolicidade e sinodalidade também. Mas agora o Papa advertiu-nos em outubro passado, no dia 11 de outubro, e disse isto, que é muito importante. Em vez disto, e ao longo da história da Igreja, muitas vezes o diabo quer semear a cisânia da divisão. Não cedamos, pede o Papa, às suas adulações. Não cedamos à tentação da polarização. E agora diz, sendo profundamente realista, quantas vezes, depois do concílio, os cristãos se empenharam por escolher uma parte da Igreja, ainda hoje é assim, sem se dar conta, com isso, de dilacerar o coração da sua mãe. Quantas vezes se preferiu ser adeptos do próprio grupo em vez de servo de todos? Ser progressistas, como ainda hoje, ou conservadores, em vez de irmãos e irmãs. De direita ou de esquerda, mais do que ser de Jesus. Arvorar-se em guardiães da verdade ou solistas da novidade, em vez de se reconhecer como filhos humildes e agradecidos da Santa Mãe Igreja. E a concluir, o Papa acrescenta, quase como uma súplica: todos, e repete, todos somos filhos de Deus, todos irmãos na Igreja, todos Igreja, todos. O Senhor não nos quer assim, e assim é como disse atrás, divididos. Somos as suas ovelhas, o seu rebanho, e só o seremos juntos, unidos. Superemos as polarizações e guardemos a comunhão. Tornemo-nos cada vez mais um só, como Jesus implorou antes de dar a vida por nós. Cá está a nota da unidade. E agora, e a terminar, citando da Evangelii Gaudium, a conclusão, invocamos juntos Maria, estrela da nova evangelização. Que ela nos ajude a concretizar estes imperativos pastorais estratégicos e conceda ao santo povo de Deus e a cada um e a todos os batizados que possam refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada
da sua luz. Esta é a oração com que o Papa termina a exortação apostólica que já conhecemos, a Evangelii Gaudium, pedindo exatamente que nós demos testemunho desta comunhão, deste serviço, desta fé ardente e que a mesma seja luz para todo o mundo e também para toda a Igreja. Muito obrigado pela vossa paciência em escutarem este documento um bocadinho teológico que aprofundou algumas verdades que me parecem importantes. Portanto, peçamos ao Senhor que nos ajude a viver intensamente esta nossa vocação. É ela que, de alguma maneira, é a base na qual se desenvolve depois a vocação à santidade. No tengamos miedo a ser santos.